Oi! Hoje é dia de Book Haul, edição novembro de 2019, a segunda parte das comprinhas mais recentes. Bom, vocês perceberam logo pela abertura que este vídeo aqui não é de unboxing, afinal de contas, os livros mostrados já estão fora das caixas. Pois é, na verdade nunca estiveram em caixas. Acontece que de vez em quando eu faço compras um pouco fora da minha grande parceira de compra e venda, que é a Amazon. Na verdade, de vez em quando eu vou às livrarias físicas, como a Saraiva, que tem aqui pertinho de casa. E sempre quando eu compro alguma coisa, eu não mostro logo em seguida. Eu sempre deixo os livros num cantinho ali da estante e às vezes eu lembro, opa, deixa eu mostrar algumas coisas que ficaram por lá e às vezes já estão até um pouco antigos lá naqueles cantinhos. Enfim, eu vou mostrar então aqui nesse vídeo 3 livros que eu comprei, sei lá quando, nem me lembro quando foi que eu peguei esses títulos lá na Saraiva. Por isso que isso aqui realmente não é um livro de unboxing. Mas, de qualquer forma, vamos logo para o primeiro. Daqui a pouco eu volto a falar da Amazon. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um livro que não é de literatura de ficção, mas, digamos assim, que estimula bastante, principalmente um grande gênero que é a ficção científica. Mas eu me refiro aqui a livro de ciência mesmo, para a gente aprender como é que a ciência vai evoluindo. Bom, no caso aqui temos um título bastante interessante, que é De primatas a astronautas, e tem um subtítulo também empolgante, que é A jornada do homem em busca do conhecimento. Bom, esse título aqui foi escrito pelo Leonard Mlodinow, ou algo bem parecido. Sim, um livro que fala sobre ciência de verdade, não é ficção científica, é coisa que realmente existe e comprova o mundo que existe à nossa volta. Você sabe, né? A ciência foi se desenvolvendo ao longo dos séculos da humanidade para a gente conseguir entender o que está à nossa volta, porque praticamente tudo que existe é possível ser explicado pelos métodos científicos. E dito isso, a gente já até lembra, né? Como é que hoje em dia alguém acredita que a Terra pode ser plana? Fazer o que, né? Tem maluco para tudo, né? Desacreditar que vivemos nessa grande esfera pelo universo afora. Bom, enfim, esse livro aqui trata justamente de como a ciência foi evoluindo através de grandes cientistas. E diz aqui na orelha do livro, por exemplo: o escritor, com sua habitual simplicidade, bom humor e enorme erudição, apresenta uma nova percepção acerca das características únicas de nossa espécie, que nos ajudaram a evoluir dos instrumentos de pedra à linguagem escrita, passando pelo nascimento da química, da biologia e da física moderna, e culminando nos grandes avanços tecnológicos do mundo atual. E daí, já meio que resumindo o texto aqui, né, para não falar tudo, o Mlodinow, ou quase esse é o sobrenome dele, né? Ele explora algumas personalidades aqui, como por exemplo o Galileu, que desistiu da universidade por preferir a pintura à medicina, ou então Isaac Newton, que chegou a espetar um estilete nos olhos para entender melhor mudanças de luz e cor. Nunca ouvi falar desse absurdo que ele tenha feito. Ou também, por exemplo, o Lavoisier, que passou 2 semanas à base de leite para estudar os efeitos do próprio corpo. Também ele acaba citando aqui ao longo do livro, dos artigos, Darwin, Einstein e Heisenberg, entre outras personalidades. Esse livro aqui, de cerca de quantas páginas? Deixa eu dar uma salpicada aqui. 370 e poucas, tem bastante bibliografia ao final, com bastante artigos interessantes. Deixa eu dar uma sapeada aqui. Quantas partes temos aqui? São parte 1, parte 2 e parte 3, que se desdobram em 14 partes, mais um prólogo, não tem prólogo, mas tem um epílogo. Como eu disse, sempre tratando de várias descobertas feitas pelos cientistas e como a própria natureza humana meio que ajuda e não ajuda um pouco também a ciência a se desenvolver. Por isso que eu considero isso como um grande material para a gente entender bastante sobre a ficção. Talvez para muita gente, né, tenha sido uma matéria lá na escola não muito atraente, né? Pode ser que muita gente gostava mais de matemática, que também é um outro trauma, né? Mas com certeza sim, a ciência é muito importante para o nosso mundo, para a gente entender direito onde a gente vive. E realmente, né, se a gente passa batido pela ciência, não se importa, falar uma coisa menor, e acaba resultando depois no futuro, quando a gente está adulto, realmente, às vezes negar, por exemplo, que a Terra é uma esfera e acreditar que apenas é uma coisa bem planinha. Bom, e agora nesse segundo título que eu quero mostrar para vocês, talvez a gente consiga fazer uma certa conexão lá com o primeiro, que era de ciência.
ou seja, o acúmulo de conhecimentos e descobertas da espécie humana ao longo de séculos e séculos. Nesse segundo livro aqui, a gente pode dizer que também há uma reunião de muita informação, mas por outro aspecto. Aqui relacionado à cultura pop, à cultura nerd, à cultura geek, tudo isso aqui numa história aqui, aí sim, de ficção científica, literatura ficcional, através desse título aqui, O Jogador Número 1, de Ernest Cline, algo que muita gente conhece porque foi feita uma adaptação cinematográfica pelo diretor Steven Spielberg. Eu não cheguei a ver o filme, porque na época, quando falaram que ia ser lançado essa adaptação, eu falei, mas talvez seja interessante ver primeiro o livro, justamente porque ele tem bastante referência a todos esses universos que eu comentei agora há pouco, e que aliás eu gosto bastante. Eu sou um nerd, gosto de muita coisa relacionada a séries de TV, quadrinhos e por aí vai. Gosto também de tecnologia um pouco lá do mundo geek, cultura pop em geral eu gosto bastante. E pensei então, é melhor ler o livro primeiro, só que o filme já foi lançado há muito tempo, nem lembro mais quando foi 2 anos atrás, se não me engano, acho que por aí, né? O livro é bem antigo, acho que ele é lá de 2011, mas até agora eu não tinha comprado ele, mas um dia eu estava passeando lá na Saraiva e vi ele numa boa promoção. Aí eu fisguei completamente esta história aqui. E aqui a gente realmente encontra uma maçaroca de informações, citações a todo momento, justamente para quem acompanha esses mundinhos que eu citei, realmente entende as referências que o autor espalha ao longo da narrativa. Aliás, deixa eu dar uma sapeada aqui no que é a história, para quem ainda não ouviu falar e também não foi atrás do filme. O ano é de 1945 e a Terra não é mais a mesma. Fome, guerras e desemprego empurram a humanidade para um estado de apatia nunca antes visto. Wade Watts é mais um dos que escapam da desanimadora realidade, passando horas e horas conectado ao Oasis, uma utopia virtual global que permite aos usuários ser o que quiserem, um lugar onde se pode viver e se apaixonar em qualquer um dos mundos inspirados nos filmes, videogames e cultura pop dos anos 1980. Tem outros detalhes aqui da história, mas eu não vou dizer porque talvez já seja um pouco de spoiler. Aliás, vale dizer, né? Eu tenho um certo receio de algumas orelhas de livros. Eu já vi algumas delas contar basicamente toda a trama principal do livro e você passar depois por páginas, páginas e páginas já sabendo de tudo. Pois é, às vezes as orelhas estragam a experiência de leitura. Ou seja, de vez em quando vale a pena passar um pouco batido por elas. De qualquer forma, isso aqui é uma história bastante interessante, desses 3 mundos que eu comentei, do nerdismo, do mundo geek e da cultura pop em geral, a gente encontra muita referência aqui nessa história. Para quem gosta, como eu, é um prato cheio. Para quem não entende muito desse ramo, talvez as referências não sejam entendidas a todo momento de forma rápida. Eu não sei se a própria narrativa aqui ajuda a explicar um pouquinho de onde que vêm as referências, pelo menos algumas delas, não todas, realmente, senão também não tem graça, né? Se explicar tudo, explicar piada, né, no fundo. Mas eu acredito de qualquer forma que um leitor comum ainda possa se divertir com isso aqui também, com certeza. Enfim, eu ainda acho que é uma boa pedida. Bom, e antes de fechar esse rápido book haul de apenas 3 livros, deixa eu fazer meu tradicional jabazinho. Vocês sabem, o Mercado de Livros tem a Amazon como uma grande parceira de compra e venda. Portanto, se vocês curtiram desses 3 títulos que eu estou mostrando para vocês, se serviu de boa dica de leitura, eu vou deixar então aqui na descrição do vídeo links para vocês poderem adquirir justamente esses 3 livros. E vocês sabem, se vocês utilizam esse link, fazem a compra, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e vocês não pagam nada mais por isso. É a Amazon que paga para mim a comissão. O preço de vocês é o tradicional de sempre. E é uma maneira de vocês ajudarem o canal a crescer um pouquinho, com certeza. Mas enfim, vamos então ao terceiro título, rápido jabá. Esse título aqui também tem a ver com muita coisa acumulada, muito conhecimento. Sei lá, no primeiro tínhamos ficção, aliás, tínhamos ciência de verdade, depois tínhamos um pouco de ficção, mundo nerd e tal. Aqui temos uma coisa acumulada que é na área da filosofia e também um certo acúmulo de tentar construir uma certa mania de pensamento ou uma certa regra de pensamento. Bom, deixa eu mostrar o livro que vocês vão entender mais o que eu quero dizer. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, de Luiz Felipe Pondé. Uma figura que vocês conhecem muito por aí, seja na televisão, em artigos, em jornal. Inclusive ele tem um canal aqui no YouTube.
é um filósofo, Pondé, uma figurinha bem carimbada desses assuntos de pensar. Só que ele tem uma grande cisma realmente com essa coisa do politicamente correto, que ele considera, principalmente aqui nesse seu livro, uma praga. Ou seja, é uma coisa que muita gente fica buzinando nos nossos ouvidos. Não, você não deve falar de tal jeito, você deve falar assim ou assado. Ou seja, um controle do pensamento das pessoas, sempre sobre boas razões, né? A gente está tentando melhorar o mundo. Na verdade, está piorando, com certeza. Porque no fundo, não passa de uma censura de pensamento, essa coisa do politicamente correto. Você não pode se expressar da maneira que você pensa. Tudo bem, tem um respeito, mas também tem o ato de podar os outros e não deixar as pessoas pensarem livremente. É isso que discute aqui então Pondé, aqui nesse seu livro, muito conhecido, aliás, é uma série da editora Leia, Guia Politicamente Incorreto. Tem outros assuntos, o próprio Pondé já fez outros livros a respeito, por exemplo, de sexo, e acho que tem outro título também, como também outros autores fizeram títulos guias politicamente incorretos a respeito de história do mundo, história do Brasil, história da América Latina, como também de filosofia, não, filosofia é esse, de economia, de futebol, entre outros assuntos. Uma série bastante interessante. Livros rápidos. Por exemplo, esse aqui só tem poucas 200 páginas, por aí. Leitura rápido, são artigos bem curtinhos e você vai se envolvendo cada vez mais nas ideias expostas pelos autores. E aqui no caso do Pondé, ele vai direto ao ponto, não enrola, tem um humor afiado que é sensacional. Deixa eu dar uma palhinha para vocês, olha só. Este não é um livro de história da filosofia, mas sim um ensaio de filosofia do cotidiano, mais especificamente um ensaio de ironia filosófica que dialoga com a filosofia e sua história, movido para uma intenção específica. E olha só o que ele fala: ser desagradável para um tipo específico de pessoa, que espero seja você ou alguém que você conhece, ou talvez para um tipo de comportamento que espero seja o seu ou de algum amigo seu. Este livro é a confissão de um pecador irônico a respeito de uma mentira moral, o politicamente correto. Sim, ele considera isso uma praga, expõe isso de várias maneiras, como às vezes a gente nem percebe, mas a gente acaba sendo vítima sim daquelas pessoas que querem podar o nosso pensamento. Um grande livro do Pondé, com certeza depois que você lê uma coisinha dessa, você vai entender como tem muita gente à nossa volta que quer controlar o nosso pensamento. Isso, especificamente para quem gosta de literatura, é um grande problema, porque a gente lê para poder desenvolver a nossa cabeça, nosso pensamento. Mas se a gente faz isso e depois topa com um sujeito politicamente correto que não deixa a gente abrir a boca e expor nossos pensamentos, aí complica, não é mesmo? Para entender esses sujeitos e essa praga do politicamente correto, recomendo muito essa obra aqui do Pondé. Fundamental. Bom, e aqui está o apanhado geral dessa segunda parte de compras. Aliás, deixa eu fazer um segundo aviso para vocês. Se vocês gostam desse tipo de livro, né, que é o que a gente vai comprando, né, os booktubers compram semana a semana. Todas as segundas-feiras aqui no Montado de Livros é dia de ver e conferir um vídeo de unboxing. No caso aqui eu não tirei da caixa porque estava tudo já na estante, mas sim, tradicionalmente, pelo menos 2 segundas-feiras, 4 segundas-feiras por mês, eu faço um unboxing de caixas. Se não são da Amazon, são da empresa Tag Experiências Literárias, aquelas famosas caixas mistério. Sim, aquelas caixas onde você compra e não sabe qual é o livro que está dentro. É uma compra no escuro, mas sempre vem coisa boa. Por exemplo, vou deixar aqui em cima um link para você dar uma conferida na última caixa da Tag Curadoria e vocês podem descobrir o que tinha de interessante lá dentro. Tem livro, tem marcador de página, revista informativa e até um mimo que se agrega a todo o conjunto. Bastante bacana, confiram que é algo que vocês talvez não conheçam, que são as caixas de mistério de literatura. Mas enfim, nessas comprinhas aqui, desses 3 títulos, eu acho que eu consegui também fazer de novo aquela união de elementos, ou seja, tudo aqui está relacionado com o acúmulo de conhecimento. Eu acho que é bastante interessante e espero que tenha servido de dicas de leituras para vocês. E agora é só esperar o próximo vídeo de Book Haul ou de Unboxing, que é justamente na próxima segunda-feira. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros book hauls que aconteceram ao longo do ano de 2019. E tchau!